que daria para investir em novos hospitais, numa rede de educação mais completa, não só nos ensinos básicos, mas principalmente no ensino profissionalizante, e gerando mais empregos, mais renda e melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos, não só da nossa Paraíba, mas do nosso Brasil, através do aquecimento da economia e da ampliação de programas de incentivos no nosso país. E boa parte desses sinistros que o senhor estava falando, que causam toda essa gama de problemas para a saúde pública, são causados pela falta de responsabilidade do condutor, não é mesmo, Madab? Explica pra gente as principais causas dos acidentes hoje e como é que a gente pode prevenir esse tipo de problema. Boa noite, excelentíssimo senhor deputado, doutor Tassiano Diniz, minha querida Carol, Tiago, é uma honra, uma satisfação estar aqui nessa live, poder contemplar de dois jogos tão bonitos, tão promissores. Muito obrigada por preparar essa live e esse convite. E fico feliz em saber que tem um deputado do estado da Paraíba que tem interesse em discutir políticas públicas e trazer a realidade do que está acontecendo não só na Paraíba, mas no Brasil e no mundo, do que o trânsito realmente está nos oferecendo. Segundo, mas eu quero cumprimentar quem está nos assistindo aí, que é o Dr. Juarez Monteiro. Ele é o vice-presidente da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Um abraço, querido. Obrigada por estar aí vindo e pela contribuição que o senhor e toda a sua equipe dá para a redução dos acidentes de trânsito. Muito obrigada por estar aqui conosco. Então, assim, até endossando as palavras do doutor Tassiano, nós temos, Tiago, hoje um cenário mundial que é chocante, e eu gostaria de citar que nós somos um mundo que matamos anualmente 1,35 milhão de pessoas, e mais de 50 milhões ficam com sequelas irreparáveis, têm algum tipo de ferimento pela sinistralidade nas estradas. E o que mais nos toca, nos choca, é que esses atores, essas vítimas são jovens de 5 a 29 anos, como foi citado nessa segunda década agora, a década de segurança, segurança viária, né, indicada pela ONU. E esses fatores são coisas que nós poderíamos evitar, que os fatores que a ONU mesmo indica, a própria Abramet, o próprio observatório, a OMS, são o não uso do cinto de segurança, as pessoas não têm a responsabilidade de usar o cinto de segurança, de oferecer o cinto de segurança aos passageiros, a segurança das crianças é totalmente negligenciada. O último caso que aconteceu aqui na Paraíba, deputado, ceifou a vida de uma criança de 5 anos e do pai, que vinha conduzindo sem habilitação, e a criança vinha nos braços da mãe. Mãe essa que, outrora, cuidava da criança para que ela não se machucasse. Para ela não engatinhar sozinha, colocava ela no cercadinho, para ela não se machucar. Deixava a criança lá para que ela não fosse no fogão, para não correr o risco de virar uma panela daquela no rosto dela. Mãe essa que tem cuidado para a criança não colocar o seu dedo na tomada. Mas essa foi a mesma mãe que levou o filho nos braços, no colo, enquanto o carro era conduzido pelo seu esposo sem habilitação. E o que é que nós entendemos? Que ela não teve a percepção do risco. Ela não sabia que aquilo era um risco, que a vida dela, do marido e da criança estava em situação de risco, porque ela não teve a educação. Ela não sabia. Cabe a nós esse papel, e quando eu digo nós, toda a sociedade, porque esse é o grande papel do movimento Maio Amarelo, é chamar a atenção da sociedade para essa sinistralidade e esses fatores que foram indicados pela ONU, que é tão simples de cumprir. Não dirigir alcoolizado, nada de velocidade, porque todo mundo, quando está dirigindo em alta velocidade, vem uma vozinha e diz: homem,
tu não está vendo que isso não vai dar certo, é melhor tu tirar o pé do freio, vai, diminui aí a velocidade. Quando a pessoa vai consumir bebida alcoólica, antes, vem um sentimento de, olha, não vai dar certo, vai beber, você vai conduzir. Mas o que, infelizmente, o cenário hoje nos traz é que são 40 mil mortes no Brasil, porque não cumpre esses fatores de risco, né, entre outros, como, por exemplo, utilizar o celular, que foi uma ferramenta criada para aproximar pessoas, como nós estamos agora. Eu estou aqui em Mangabeira, o deputado está no outro bairro, Carol está no bairro, Tiago está no outro, a Abramete está no outro estado, e nós estamos nessa comunicação, que esse é o papel da tecnologia, é nos aproximar, é fazer com que a gente possa discutir o que nós estamos fazendo hoje. Mas, infelizmente, o que o ser humano faz? Ele quer misturar a direção, a velocidade, o álcool, a droga, com o celular aí atende, responde mensagem, e o que acontece? Aumenta-se em 400% a chance de acontecer um acidente. Por isso que é alarmante esses números, 1,35 milhão de pessoas que morrem todo ano no mundo, 50 milhões ficam feridos, o Brasil 40 milhões, 40 mil mortes. E aí o que mais nos choca é essa realidade, que é os nossos jovens. Hoje a nação brasileira corre o risco de ser adulta, velha, porque quem está morrendo são os nossos jovens. E eu cito porque nossos jovens já têm a segurança, a insegurança, né? Que os nossos jovens, quando, infelizmente, não têm uma educação, não têm um alicerce, não têm uma família, eles se enveredam pelo mundo das drogas, e até também aqueles que têm famílias, né? E acabam nessa vulnerabilidade se entregando ao mundo das drogas, e aí ele é aliciado, e se não pagar a pedra, que custa R$10, ou é 15, eu não sei, e ele paga com a própria vida. Infelizmente, tem essa violência urbana contra os nossos jovens brasileiros, os nossos jovens paraibanos, e, em paralelo, você vê essa violência no trânsito, matando demais, matando, acabando, exterminando nossos jovens. E eu não vejo ninguém fazer absolutamente nada. E quando eu digo ninguém, não somos nós, os velhos paraibanos, não somos nós, os velhos mortais. Eu digo no Estado maior. Você não vê uma política pública que venha de cima para baixo, que toque no deputado, que toque na Carol, na Abimadabi, e que realmente exploda assim no Brasil, no mundo, para dizer, chega de morte no trânsito. A partir de hoje, é zero morte, é zero violência, é zero pessoas sequeladas no trânsito. Mas essa política não chega. E veio agora, teve que vir agora uma ONG chamada Observatório Nacional de Segurança Viária para fazer o papel de todos esses órgãos de aparelho de segurança de trânsito, do governo federal, do governo estadual, e aí eu falo macro, estou falando do nosso governo da Paraíba, nem de fulano, estou falando nesse macro, e fazer o papel de chamar a atenção da sociedade e dizer, olha, quem está morrendo somos nós, são os nossos filhos. Nós precisamos, sim, tirar um tempo para pensar a nossa segurança no trânsito, para a gente ter a percepção do risco. E essa percepção do risco passa para todos os nossos familiares, porque os gestores de trânsito, ele tem o papel dele, que é a responsabilidade de construir ferramentas para a gente ter uma segurança no trânsito. A exemplo de instalação de faixa de pedestre, um semáforo, a exemplo de uma ciclovia, ciclofaixa. E a responsabilidade é do condutor para respeitar aquele cidadão que pede a passagem. Cabe a ele a responsabilidade, o respeito, a empatia de parar o seu automóvel, deixar o pedestre fazer sua travessia completa. Não é como a gente vê às vezes, né? O pedestre dá 3 segundos, o cara já está arrancando, passando na faixa, ameaçando o pedestre, estimulando outros condutores a fazerem o mesmo, e o pedestre faz uma travessia nervosa, perigosa, ameaçadora. É isso que eu estou chamando a atenção, para que a gente realmente construa uma política de educação de trânsito nas escolas. E, falando nisso, o que o Observatório faz? Com a sua equipe multidisciplinar, ele monta
uma ferramenta chamada Observatório Educa, que são livros didáticos, já chancelado pelo Departamento Nacional de Trânsito, Ministério de Infraestrutura, pelo MEC, e agora está chegando nas escolas. Foram 9 municípios brasileiros já agraciados com essas ferramentas, livros que vai atender o professor, porque tem muito professor que não sabe educação para o trânsito, mas tem a didática, tem o poder de ensinar. Mas lhe falta o quê? Uma ferramenta para lhe direcionar, e essa ferramenta vai chegar na mão dele. Cabedelo e Campina Grande foram 2 municípios agraciados. E esses livros também vai atender ao aluno, do 1º ao 9º ano. São ferramentas maravilhosas. Eu, como educadora de trânsito, como pedagoga, com pós-graduação em psicopedagogia, entendi, adorei o material e estou numa coordenação nacional para a distribuição desses livros em todo o Brasil. Então, é isso, eu sei que eu vou ter uma segunda fala. Vou encerrar esse momento para que na próxima fala eu possa fazer uma provocação ao deputado. E muito obrigada, desculpa se eu me estendi na fala. Complementando o que a Abimadab falou sobre esse acidente recente que levou a vida de um pai e de uma criança, a mãe só sobreviveu nesse acidente tão trágico porque ela estava com o bebê no colo e o bebê absorveu todo o impacto do acidente, né? Nas apurações, quando a gente ficou sabendo disso, foi muito triste. E é nesse contexto, observando essas coisas, que nasce o Maio Amarelo, né? A ideia é justamente conscientizar a população, não apenas nessa época do ano, mas também manter o fluxo de atenção despertado por essa cor amarela toda vez que alguém estiver no trânsito, seja no motor ou no pedestre. Essa campanha já está na sua 8ª edição aqui no Brasil, né? Inclusive, esse ano a gente fecha a década de ação para a segurança no trânsito, proposta pela ONU lá em 2011, e gradativamente nós começamos a notar as mudanças positivas que essa ação informativa desperta na população. A Abimadab pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas o objetivo do movimento é humanizar as estatísticas, mostrando que por trás dos números existem pessoas, não é mesmo? Carol, esse movimento, como você mesmo disse, está na sua 8ª edição, e eu gosto de contar que o nosso diretor-presidente, José Aurélio Ramalho, ele vinha no aeroporto de Viracopos, deputado, e quando ele desceu no aeroporto, lá no Viracopos, porque o observatório fica em Indaiatuba, em Indaiatuba, perto de Campinas. Aí, quando ele desce lá, está todo mundo de rosa, com aquele lacinho rosa, e as mulheres fazendo aqueles autoteste e tal, e ele, nossa, ele disse que ficou tão encantado, que estava tudo rosa, até o avião estava rosa, o avião da Azul estava rosa. Ele disse, que movimento é esse? Que coisa extraordinária. Ele disse que deu vontade de ficar fazendo assim no peito dele, uma coisa jocosa que ele nos disse. E ele, como era da área de trânsito, ele se reuniu com os técnicos, né, e disse, poxa, eu vi uma campanha assim, e que tal a gente fazer uma campanha de tamanho impacto, de tamanho alcance, sendo que com o tema trânsito? Pessoal, muito legal. Então, vamos fazer, aí criaram o movimento Maio Amarelo. Por que maio? Porque foi em maio que foi estabelecido pela ONU a Década Mundial de Ações pela Segurança do Trânsito, e o lacinho amarelo, porque já é uma ferramenta, já é um lacinho que representa o Outubro Rosa, o Novembro Azul, então virou também essa marquinha, né, que é o lacinho amarelo, mas aí a gente também pode botar cone amarelo, camisa amarela, margarida amarela, o importante é a cor da atenção. Foi essa cor escolhida porque é a cor que chama atenção. Ei, olha, lá na frente tem lombada, lá na frente você vai encontrar passagem de pedestre, cuidado, preste atenção, lá na frente tem crianças atravessando, tem perto de uma escola. Então, é a cor da atenção, é o amarelo do semáforo, que não é para seguir, é para parar, porque o semáforo vai mudar. Então, quando o condutor vê o semáforo amarelo, todo mundo tem que parar, os carros, as pessoas, ninguém pode se atrever a passar. Então, essa cor amarela, ela vem justamente para dar o plus, chamar a atenção da gente para tudo isso que acontece no trânsito, e mais do que isso, nos mobilizar no sentido de
prevenir tudo isso. Você há de convir que desses acidentes todos, 90% poderiam ser evitados se nós, né, cidadãos, cumprissem as leis e as regras de trânsito. E eu vou dizer, não é só Dona Maria, seu José, sabe, que é desprovido da segurança, que não quer cumprir normas e regras, são de autoridades. Muitas vezes a gente se depara, eu que trabalhei minha vida quase toda no Detran, que entrei lá na educação para o trânsito, fiquei lá 16 anos da minha vida. Primeiro, entrei para aprender, fiquei 8 anos, depois fiquei mais 8 anos como chefe, como coordenadora daquele setor, e hoje estou no Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu posso dizer a vocês que nós já nos deparamos com inúmeras autoridades nas nossas blitz. Inclusive, fui uma das pioneiras no projeto da Lei Seca no estado da Paraíba. Eu recebi o projeto do deputado federal Hugo Leal, do Rio de Janeiro, e levei esse projeto para avaliação e para conhecimento da nossa diretoria, o qual, apesar de ter uma certa demora para se adequar, acabou abraçando esse projeto, e hoje nós temos a equipe de Lei Seca, certo? Hoje, eu não sei porque estagnou, né, deu uma estagnada, é isso que é interessante que os deputados procurem saber, porque a fiscalização diminuiu 90% no nosso estado. Porque quando a fiscalização não atua, não vai para a rua, quem paga é a sociedade. Porque aí temos condutores embriagados, em alta velocidade, crianças sem o cinto, sem cadeirinha, cada um fazendo o seu próprio Código das Ruas. É aí onde vem a morte, é onde vem o acidente, é aí onde nós não temos leito para atender o Covid, porque está cheio de pessoas acidentadas. Porque se tiver a fiscalização, a pessoa não vai sair de casa para beber, porque sabe que pode encontrar uma blitz, pode se deparar com a autoridade que vai ferir seu bolso. Ô, Abimadab, é verdade. Aproveitando o gancho que você falou de conscientização, a gente está aqui com um vídeo do Maio Amarelo, a gente vai passar para quem está assistindo a gente, que aí fica melhor de visualizar toda a campanha, né? Você falou do Maio Amarelo, o amarelo de atenção, então a gente vai passar esse vídeo que é para representar bastante isso que você está falando. Pois não, querido, obrigada. Exigir respeito e responsabilidade que as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Então voltamos aqui. Gostaria de mandar um abraço para Juarez, que está aí com a gente assistindo, que é o vice-presidente da Abranet. Ele já tinha mandado aqui um abraço para a amiga Abimadab, para o deputado Tassiano Diniz. Ele mandou uns cumprimentos para a gente, que está mediando. E seguindo aqui, eu gostaria de saber do deputado Tassiano, tem várias ações de conscientização, como o Maio Amarelo, que refletem também no número de acidentes e são uma importante ferramenta de prevenção que possibilitam a economia de recursos também na saúde, né? Como esses recursos podem ser reinvestidos para promover cuidados preventivos para a população? Como é que a gente pode fazer com que ações como essa do Maio Amarelo possa retornar para a sociedade de uma forma a prevenir tudo isso, né? Porque o trânsito em si, ele é um grande causador de morte, como a gente já viu. Tiago, mandar um abraço para o doutor Juarez, nosso vice-presidente, agradecer a participação e acompanhamento aqui conosco da live. Primeiro, Tiago, a base de toda uma sociedade está na educação. Se queremos conscientizar
uma sociedade, precisamos pensar em investir cada vez mais em educação. E com esses recursos que podemos ter disponível, requer uma gama de investimentos nas escolas, nos sistemas educacionais, até para que as próprias crianças e adolescentes possam se conscientizar que serão, no futuro, os motoristas, serão essas pessoas que estarão no volante, e tendo essa conscientização, podem também chegar a passar essas informações do dia a dia para os seus pais. A exemplo do acidente de trânsito que tivemos recentemente. Um motorista sem habilitação para estar no volante. A esposa com o filho nos braços, sentar na cadeirinha, também assim seguindo as leis de trânsito. E dentro de tudo isso, a grande maioria das vezes está seguida da desinformação, apesar das várias campanhas já realizadas pelos órgãos competentes, o próximo Maio Amarelo, o próprio Observatório, o Denatran, os Detrans nos estados têm buscado realizar essas campanhas, mas precisa se conscientizar os jovens e adolescentes, também os preparando para o futuro, e seria primeiro através desses investimentos. E quando tratamos de prevenção no sistema de saúde pública do Brasil, um dado extremamente importante é que para cada R$1 investido em prevenção, se deixa de gastar com o tratamento de R$4 a R$5. Então, você gasta 20% com prevenção do que seria gasto com o tratamento. E quando estamos se tratando de acidente de trânsito no Brasil, é algo em torno de 220 bilhões de reais que são retirados dos cofres públicos para tratar doenças decorrentes dos acidentes de trânsito e aí as suas consequências, sequelas e patologias, além da qualidade de vida, principalmente dos jovens, que são o maior número de acometidos, e, no consonante a isso, um sério problema de saúde pública e previdenciário, como eu já tinha falado aqui com vocês. Então, esses investimentos se iniciam pela educação, para que depois, em conjunto, tratamos da prevenção desse problema de saúde pública no país, que é as consequências do acidente de trânsito, já que 90% dos casos são evitáveis dos acidentes de trânsito no nosso país. Certo. E considerando toda essa gama de informações que o senhor acabou de trazer para a gente, tem gente que, sobre os acidentes que aconteceram, que acontecem também, que o senhor trouxe um exemplo, né? É importante pensar também que iniciativas que promovam a educação, prevenindo esses sinistros de trânsito aconteçam. O senhor já falou de conscientização. Porque não adianta nada a gente criar e ter um movimento como o Maio Amarelo, vestir a camisa, no dia a dia continuar dar apoio ao movimento, vestir a camisa, no caso, como eu já tinha falado, e continuar sendo irresponsável. E aqui cabe um destaque. Quando você é irresponsável no trânsito, você não está escolhendo só por você está escolhendo pelas outras pessoas, você afeta elas também, né? A Abimadab é uma mulher multitarefa e realmente engajada com a questão do trânsito paraibano, brasileiro, no caso, né? E além de fazer parte do Observatório de Segurança Viária, ela também é coordenadora de educação para o trânsito da CEMOB aqui de Cabedelo, na Grande João Pessoa, e ela desenvolve algumas atividades com viés educativo em escolas da capital. Abimadab, compartilha com a gente como é esse projeto que você desenvolve com os jovens e, a longo prazo, como você vê a repercussão dessas atividades na formação desses futuros condutores. Carol, só para lembrar, faz uns 10 dias que eu pedi a minha exoneração da CEMOB Cabedelo, por motivo de força maior, por morar aqui em João Pessoa. Cabedelo, eu amo demais Cabedelo, e todo mundo sabe, né, que é uma grande viagem, né? Mas a gente continua o projeto, continua dando apoio, como em vários municípios de Cabedelo, de Cajazeiras. Hoje mesmo eu conversei com o nosso superintendente de trânsito de Cajazeiras, Vitor, nosso querido João Vitor de Cajazeiras, com Gil Marcos, superintendente de trânsito de Mataraca,
Então, a gente vem auxiliando, ajudando todos esses municípios, para que esses também possam estar implementando políticas públicas de educação para o trânsito para estarem atendendo os nossos jovens. Essas políticas públicas têm que começar nas escolas, como eu falei do Educa. Nós conseguimos trazer, com nossos esforços, e cada livro desse do Educa custava para os cofres públicos R$ 96. Nós conseguimos trazê-los totalmente de graça. O Observatório conseguiu, através de parceiros, conseguir trazer aqui para o nosso município, sendo que Cabedelo foi atendido com cerca de 700 livros. Inclusive, já está, vai chegar em sexta-feira para ser entregue à Secretaria de Educação. Continuo trabalhando gratuitamente, voluntariamente para o município, porque para salvar vidas, minha querida, tem que trabalhar de domingo a domingo. Muito quando eu estou como gestora, só entra na minha equipe quem tem essa concepção, porque tem escolas que funcionam no sábado, né? Tem escolas técnicas, por exemplo, no domingo acontece o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, é no terceiro domingo, então tem que se trabalhar, não pode se dizer, no sábado eu não trabalho. Não, eu não trabalho fora disso. Tem que ser uma equipe, sabe, aguerrida, tem que ser uma pessoa que regace a manga e vá para cima mesmo. Então, é um plus que todo professor tem, que é isso, né? Mesmo injustiçado, mesmo com dificuldade, a chuva, sabe? Não tem a capa de chuva, vai na chuva mesmo, meu querido. Não tem o guarda-chuva, não, a gente se molha, mas depois seca. Tem que ir para cima, querido. Abimada, com a gente, assim, um pouquinho, quando você dá essas aulas, ministra essas aulas com esses alunos, que assuntos que vocês debatem, como que você traz esses alunos para dentro da importância, abre a cabeça deles para a importância realmente da gente entender que a educação no trânsito não é só bobeirinha que a gente aprende na escola, mas que um dia a gente vai tirar uma habilitação e que é muito importante se lembrar de tudo aquilo para evitar que a gente fira outras pessoas e se fira também, né? Como que você conversa assim, com esses alunos? Como que é esse trabalho? Você vê, antes da pandemia, que nós planejamos o Maio Amarelo de janeiro, sabe, o ano inteiro, né? Nós só já pensar a prevenção no mês de maio. Maio é um momento, sabe, da imprensa, é um momento da sociedade, mas a gente já começa a falar desde janeiro. Então, nós já tínhamos agendado a corrida dos bebês, porque a gente começa pelo bebê. Se você vê com responsabilidade a questão do trânsito, você já cuida da mãe quando o bebê está na barriga dela. Quando você diz, mãe, você tem que usar o cinto dessa forma, sabe? Você tem que usar o cinto. Mãe, quando o bebê nascer, ele já vem da maternidade, no bebê conforto, do lado contrário que é instalado no lado contrário do condutor. Tem que começar quando o bebezinho é pequeno. O bebê não vem no bracinho da mãe, ele já vem na cadeirinha. Vai para a cadeirinha, fica, depois vai para o assento de elevação, e aí vai ficar até 10 anos, de acordo com a Lei 14.000, né, 071, que entrou em vigor agora, dia 12 de abril. Então, é essa responsabilidade que a gente tem que ter. E quando a gente aborda os jovens, cada um tem uma linguagem, né, Carol? E todo mundo sabe que eu sou educadora, com as crianças eu sou uma pessoa, os bebezinhos, eu tenho toda uma técnica de falar, com os adultos, os jovens já é um pouquinho mais puxado, eu falo para eles dos fatores, da responsabilidade, não da responsabilidade do que está acontecendo no trânsito com ele, mas da importância dele participar e ser uma pessoa diferente no trânsito. Exemplo de uma escola que nós fomos, e lá eu tinha pinchado na escola, saudade de fulano, saudade de cicrano, as crianças totalmente cabisbaixas. Diretor, o que está acontecendo aqui na escola? Que eu não estou conseguindo fazer a palestra olhando no rosto dessas crianças, tudo triste, chorando. Não, porque morreu 2 jovens aqui da escola, eles saíram para se divertir e acabaram morrendo. Eu falei, não entendi. Falou, é verdade, eles pegaram uma moto e foram se divertir, misturou com álcool, empinou moto e não deu certo, e acabou morrendo os 2. E a gente tem que fazer um estudo científico em cima desses jovens que ficaram com essa saudade, com essa sequela da ausência dos colegas. Tive que tirar ele daquela zona de conforto, onde ele estava naquela escola depressiva, deprimente, levar para ele para um outro local, um outro setor, e conversar com eles, trabalhar diversificado. E quando eu trabalho com os adultos, eu falo para ele da responsabilidade
responsabilidade desse daí sim, né, que é o adulto, né, a pessoa que tem maior de 21 anos, né, e segue até trazendo a ele a responsabilidade e o respeito que ele tem para com as pessoas. Então, faz uma palestra de 1 hora. Às vezes tem dono de empresa ou pessoa diz, olha, a senhora pode resumir e falar assim, meu querido, é o seguinte, eu só trabalho com qualidade. Olha, eu vim aqui para trabalhar e meu trabalho é assim. Minha palestra é 1 hora para eu conseguir falar com as pessoas. Agora, se é para enrolar, se é para fazer falácias, não me chame. Veio uma empresa mesmo querendo usar a minha imagem, essa semana, usar a minha imagem para postar nas redes sociais, como se eu tivesse feito uma palestra para a equipe de 50 pessoas. Sendo que não tinha, não ia ter, era só para me gravar um vídeo. Falei, não, meu querido, com essa daqui não. Eu tenho 20 anos de trabalho, eu não vou, sabe, estar enrolando ninguém. Eu odeio falácia. Quem me conhece sabe. Eu gosto de trabalhar, eu não trabalho com qualidade. Se é com criança, senta no chão e olha no olho da criança e brinca e tudo. Se é com maiorzinho, fica sentadinho. Se é com adulto, se é na rua, a postura. É tudo um trabalho direcionado, planejado, nada de improvisar. É mais ou menos isso. Que daqui a pouco eu vou falar de um evento que nós vamos fazer aqui, que é indicado pela ONU. E, Tassiano, nesse sentido da questão da educação, né, e tudo mais, o senhor tem alguma proposta para dar continuidade a essa conscientização? Porque o Maio Amarelo, ele é um movimento, que a gente está falando aqui em maio, né, mas ele é um movimento que ele tem um lema, uma proposta que dá para a gente utilizar durante todo o ano, né? Porque o senhor tem alguma... Exato. Tivemos esse diálogo até com um colega também, deputado estadual, extremamente preocupado com a questão do trânsito, deputado estadual da Paraíba, Eduardo Carneiro. Temos dialogado, atrelando isso, só para que a população possa entender. Nós, na condições de deputados estaduais, não podemos apresentar lei ferindo a lei maior, que é a Constituição Federal, e temos buscado diálogo com a bancada federal paraibana para que em Brasília possam implementar essas aulas através do Ministério da Educação, fazendo emenda à Constituição no Congresso Nacional, para levar essas aulas de educação do trânsito na grade curricular das escolas do nosso país e assim poder estar conscientizando, de acordo com o grau de instrução e as idades das crianças e adolescentes, as necessidades de conhecimento efetivo da educação do trânsito, de suas consequências, da realidade e principalmente do compromisso e da obrigação de cada um com a situação do trânsito do nosso país. Dentro desse diálogo, a bancada já está em conjunto, dialogando no Congresso, buscando entrar num consenso para não ficarmos só no trabalho exaustivo que todos já fazem na busca do Maio Amarelo, porque o problema de trânsito, como a Abimadab falou, ele acontece todo dia, toda hora e precisa ser trabalhado o ano todo. O Maio Amarelo é o mês simbólico de conscientização, o mês das campanhas e divulgações mais efetivas. Mas essas ações de educação no trânsito precisam ser trabalhadas nas escolas durante todo o ano no nosso país, mas também através dos sistemas de trânsito, seja o trabalho que o Denatran já faz, mas os Detrans e assim as superintendências de trânsito municipais de todas as cidades, não só da Paraíba, mas do nosso Brasil, com embasamento em uma lei mais específica de educação no trânsito. Bom, então antes da gente finalizar esse encontro, a gente vai abrir aqui um espaço para algumas perguntas, né, que podem ter aparecido durante a live. E se alguém quiser, pode perguntar agora também, que a gente vai fazendo uma moderação, ok? Tiago, você está vendo aí as perguntas? Tô sim. Aqui está Regina Maria Duarte, ela mandou um grande abraço para Abimadab, chamou a Abimadab de grande educadora.
Tem a primeira pergunta aqui de Mayara, né? Ela fala, existe algum exemplo, no caso é para Abimadab, né? De alguma boa prática de outro país que dá para ser aplicada aqui no Brasil? Abimadab? Sim. A exemplo dos Estados Unidos, que as crianças, os jovens, entram na escola, quando sai para a faculdade, ele já sai com a habilitação na mão. O Brasil tem uma resolução, que eu não me lembro agora, mas alguém vai citar aí no grupo, que fracassou porque, infelizmente, o sistema daqui só adere quando a pessoa faz 18 anos, os jovens. Resolução 256, salvo engano. Ou é 265. Então, essa seria uma coisa excelente, aprender o trânsito desde pequeno, desde a creche. A criança já tem que ouvir falar em trânsito, mesmo que seja de plaquinhas, moto, capacete, porque, na verdade, o que a gente tem que educar é para formar cidadãos no trânsito, e não incentivar a pessoa a ser motorista, que, na verdade, nós queremos mais pedestres, mais ciclistas, mais caminhantes, mais pessoas que façam corridas, né? Não estimular a moto, não estimular o carro. Nós queremos um mundo mais saudável, com menos carros, e isso aí tem que ser ocupado pelas pessoas. Infelizmente, nós somos um país que só pensa carro e moto. A gente não pensa nas pessoas que querem caminhar, que querem, sabe, desfrutar da beleza, das árvores, da via, da natureza, do céu. Não, é só carros e motos. Então, isso daí incomoda bastante. O que nós temos que falar de trânsito desde a criança pequena, e se essa política chegasse aqui ao Brasil, seria interessante, porque com 16 anos, o jovem já saía com a sua habilitação, porque já aprendeu na escola, desde pequeno. Aqui no Brasil, o jovem só vai ter a sua habilitação com 18 anos, aí faz um curso na autoescola, passa por um processo, às vezes chega já com vícios, porque aprendeu com a namorada, que aprendeu com o namorado, com o pai, cada um aprende de um jeito, aí não passa por um processo de educação, de cidadania, ele aprende a fazer baliza, estacionar, tirar o carro, e no trânsito mesmo, como diz a história lá no pique mesmo, aí é onde está o problema, quando falta habilidade, quando falta educação, aí o resultado são esses números que crescem. Nós precisamos realmente pensar a educação para o trânsito desde pequenininho, como eu disse, né? Quando o bebê está na barriga da mãe, já tem o respeito e ela já tem a responsabilidade de proteger aquela criança. E dentro do carro, está sempre usando a questão da cidadania. Quando alguém fizer alguma coisa errada, os pais vão dizendo assim, está vendo, meu filho? Aquilo ali está errado, aquele motorista furou o semáforo, o sinal vermelho, está errado. Olha, aquele motociclista avançou no amarelo, está errado, não pode. Então, tem que dar o exemplo, a família tem que ser o grande exemplo, porque o exemplo arrasta, a criança aprende o que os pais falam, tanto é que porque se não fossem os pais, as crianças, ninguém andava, só andava se arrastando no chão, porque teve a educação de levantar a criança, para ele dar os pequenos passos, para ele falar. Então, no trânsito tem que ser assim, olha, você vai no transporte escolar, não é para furar o cinto de segurança, é para usar o cinto de segurança, é para respeitar o condutor, não tirar a atenção do condutor, não ficar com brincadeira no ônibus, quando descer no transporte escolar, não pode atravessar nem pela frente do ônibus, nem por trás, espera o ônibus sair para você fazer uma travessia na faixa, não pode brincar enquanto está fazendo essa travessia, tem que respeitar, tem que ser criança, mas nesse momento você vai ser uma criança séria. Então, tudo isso o pai tem que saber para ensinar, para dialogar com a criança, mostrar a ele o que é certo e o que é errado, e dar o exemplo. Porque não é aquela coisa, não, sabe? Fazer errado e estar ensinando a criança. Não, tem que dar o exemplo, ser cidadão realmente. Porque tem pai que quer burlar até a filha do idoso. Está com a criança que quer burlar a filha, a criança percebe. A criança tem uma certa idade, vamos entrar aqui no cinema. Não, ela tem 6 anos, mentira, a criança tem 8. A criança percebe que o pai é mentiroso, que o pai faz coisa errada e vai ser igual. E no trânsito é a mesma coisa. É aquilo, né, Abimadab? A mãe,
não respeita a mãe na frente da criança, a criança vai ser uma pessoa violenta na rua, porque acha que tem que fazer a mesma coisa. Então, nós temos que ser cidadão em casa, no trânsito, no carro. A criança aprende pela repetição, né? Ela vê o pai fazendo, ela vai repetir aquilo também, né? Então, a gente tá ficando com o tempo meio curto já, então eu vou dar algum... Tem gente aqui falando, mandando abraço para vocês, o Harrington Almeida. Beijo pra Cristina, minha querida. Beijo para todos. Vera todos Lúcia também mandou um grande abraço para a Madab e para o deputado. E como a gente já está com um tempo um pouco mais curto, eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais. Se tiver algo mais a acrescentar, seria ótimo nesse momento. Deputado Tassiano. Bem, queria primeiro agradecer mais uma vez o convite de todos vocês, dizer que estou sempre à disposição para estarmos debatendo e buscando soluções de educação para esses problemas relevantes, como o impacto social da violência no trânsito e a importância do Maio Amarelo, não só no mês de maio, mas durante todos os dias do ano, da conscientização dos adolescentes, dos jovens, dos pais para buscarem dar exemplo e educar aos seus filhos e, acima de tudo, de estarmos de forma corriqueira buscando a divulgação do impacto e das consequências desse problema do trânsito e também do que o país pode ganhar com a prevenção, com a educação no trânsito, com a disseminação das informações corretas para que a população se conscientize cada vez mais. E agradecer a participação de todos, agradecer o convite seu, Carol, o convite seu, Tiago, da nossa querida Abimadab Vieira, que tanto luta pela conscientização do trânsito, não só na nossa Paraíba, mas no nosso Brasil. E também agradecer o acompanhamento por parte do nosso vice-presidente da Abramed, doutor Juarez, de todos que estiveram aqui interagindo conosco, mandar um abraço para Vera Lúcia, Regina Duarte, Maiara, e pedir que façam corriqueiramente, diuturnamente, a disseminação das informações e a importância do uso do cinto de segurança, dos cuidados com os veículos, de todos os meios de divulgação, mas, acima de tudo, para aquelas pessoas que consumem a bebida alcoólica, que não usem o volante no momento da ingestão de álcool, que saiam de táxi, que saiam de Uber, que saiam com um amigo que não faz uso etilista e que evitem sempre o volante quando estiverem cansados ou com problemas e vias de estresse, seja problemas pessoais ou por questões de trabalho, e que assim possamos fazer uma sociedade cada vez mais consciente e justa. Meu boa noite a todos, minha gratidão, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Tassiano. E Abimadab, considerações finais? Eu também vou me ancorar nas palavras do nobre deputado, médico, muita honra, né, que nós discutimos aqui esses assuntos tão relevantes para o nosso país, né, para o nosso estado. Agradecer a você, Tiago, Carol, né, por se disponibilizar, fazer esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Abraçar todos que estão nos acompanhando, dizer que realmente a nossa luta é incansável e fazer um convite especial para você, Carol, Tiago e o deputado, porque nós vamos realizar no dia 21 agora, sexta-feira, às 9 horas da manhã, uma atividade alusiva à Sexta Semana Global da Segurança no Trânsito, né, que é Street for Life, Ruas pela Vida, onde nós vamos solicitar dos aparelhos de segurança de trânsito, principalmente os gestores de trânsito, para que diminuam o fluxo da velocidade, onde tem muitas transuentes, onde tem muitos pedestres, onde nós vamos fazer mesmo aqui em Mangabeira, perto do Banco Itaú, é um frenesi de pessoas indo e vindo, muitos atropelamentos,
e nós vamos lá manifestar o nosso desejo de baixar a velocidade dos autos, principalmente em torno das escolas, ou em torno de locais como o Mercado Público de Mangabeira, né, que tem muita gente, do Banco Itaú, que é lotado de gente, e a gente no comércio, aqui em Mangabeira, e aqui é campeão de acidente. Então, nós vamos fazer esse manifesto, né, promovido pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde. Nós estaremos lá, não como órgão de trânsito, mas como representante do Movimento Mar Amarelo. Estaremos lá com o Exército de Deus, que são jovens voltados pela paz, pela AGAVE, que é uma associação de guardiões da paz, e pela ONG Andrai, que é formada por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Estaremos lá fazendo um manifesto com bandeira. Eu acho que vocês já me viram soltando aí algum material, né, que eu fiz, não está aqui agora, mas nas minhas redes sociais vocês vão ver o material. Bandeirolas amarelas pedindo atenção no trânsito, bandeirolas brancas pedindo a paz no trânsito, enfim, as placas, né, do Street for Life, indicada pela ONU, solicitando a baixa da velocidade aqui não no nosso estado, mas em todo o mundo, porque esse é o movimento